Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um ciclo de conferências Imperal Online. O meu nome é Joana Lemos, para aqueles que ainda não me conhecem, faço parte do departamento técnico da Imperal. Hoje, connosco, mais uma vez, teremos connosco os oradores, o engenheiro Jorge Pombo, diretor de Marketing e Desenvolvimento, e o engenheiro João Pinhão, também do departamento técnico da Imperal. Para aqueles que só estão agora a ver-nos, este ciclo de conferências online relativo às boas práticas de impermeabilização é composto por 7 módulos, realizam-se todas as quintas-feiras às 15 horas, e hoje estamos na 6ª semana e no módulo 6, no penúltimo módulo. O nosso módulo 7, na próxima semana, irá finalizar este ciclo de conferências e será referente a impermeabilizações de estruturas, enterradas de edifícios, relativos às soluções de construção e reabilitação. Aproveito mais uma vez para vos informar que nós vamos, depois da apresentação, vamos enviar um link onde poderão rever a apresentação, além do fecheiro da apresentação em si. E vamos também enviar um certificado de participação às pessoas que estão aqui hoje connosco. Focado na sessão de hoje, vamos falar-vos um bocadinho sobre soluções de impermeabilização de tabuleiros de ponte, ferroviários e rodoviários, e outro tipo de suportes também transitáveis por veículos. Para isso, teremos então a contribuição do engenheiro Jorge Pombo, que vai agora dar início à ação. Esperemos que vos seja útil e que seja do vosso interesse. Obrigada e até já. Muito obrigado, Joana. Muito boa tarde a todos. Aproveito também desde já para dar aqui a boa tarde ao meu colega João Pinhão, que está connosco. Boa tarde, bem-vindos. Vamos então dar início ao nosso módulo 6º deste ciclo de formação, onde vamos naturalmente falar de pontes rodoviárias e ferroviárias e outros suportes transitáveis por veículos e a sua necessidade de impermeabilização. Em detalhe, digamos, iremos aqui apresentar-vos um pouco o porquê da necessidade de impermeabilizar e das vantagens de impermeabilizar tabuleiros de pontes e viadutos. Falaremos do sistema propriamente dito de impermeabilização que devemos usar nas pontes e viadutos, das tecnologias de aplicação do sistema e dos cuidados a ter nessa mesma aplicação. Falaremos um pouco digamos, do suporte técnico e da experiência que nos leva a recomendar este tipo de sistema, digamos, o histórico, as bases e a obra feita já há mais de 24, 25 anos. E, por fim, falar também de soluções de impermeabilização noutros suportes também transitáveis por veículos, têm alguma similitude, podem ser coberturas que são parques de estacionamento, podem ser, digamos, coberturas, mas ao nível do piso zero de carros, de garagens, onde existe também circulação sobre elas e onde é necessário impermeabilização, com, digamos, um cuidado ainda maior, uma vez que estamos a falar no interior de edifícios onde a absoluta necessidade de impermeabilização é capital. Dito até aqui, faço aqui um pequeno parênteses, como também já é meu costume, para me dirigir àqueles que nos ouvem através das redes sociais, que isto para eles é apenas uma introdução, em que nós, digamos, para se poderem assistir à totalidade destas conferências técnicas, devem se inscrever, uma vez que há depois um link unipessoal para poderem assistir às conferências Imperal, sendo que, enfim, mais tarde, aquelas que já passaram, se pretenderem ouvi-las, elas estão gravadas, poderão enviar um pedido através do site da Imperal e nós disponibilizaremos essas gravações. De qualquer forma, a partir do mês de agosto, elas depois ficarão também públicas no próprio site, na página da Academia Imperal. Dito isto, despeço-me de quem nos ouve através das redes sociais e dou, digamos, início àqueles que estão connosco aqui online para o início desta conferência. Vamos então falar de impermeabilização de tabuleiros de pontes e viadutos.
digamos, dando como primeira explicação um pouco porque é que a impermeabilização de tabuleiros e viadutos é necessária. Em primeiro lugar, digamos, quando estamos a falar de pontes e de viadutos, sejam ferroviários, sejam rodoviários, estamos a falar de infraestruturas de um valor extremamente elevado. Um valor que se pretende que tenha uma duração, são projetos de longa duração, não são projetos de curta duração. E, digamos, fulcrais, a sua, digamos, resistência, a sua estabilidade é extremamente importante, e nós temos, digamos, ainda se calhar recente algumas tragédias por situações de degradação acelerada de pontes. Naturalmente que há muitos fenómenos que concorrem para essa degradação, mas é sobretudo importante perceber que a água é talvez, não é talvez, será com certeza, digamos, o elemento, digamos, que mais concorre para essa degradação. Isto porque ao longo de muitos anos havia uma ideia, naturalmente para hoje é claro que não é correta, de que o betão era mais ou menos eterno, que cada vez ele estaria mais compacto e era como uma rocha eterna. Sabemos que não é assim, o betão absorve umidades, essas umidades vão alterar, nomeadamente, o pH, que é normalmente 12,5, portanto um pH bastante alcalino no betão, o que leva, digamos, a preservar as armaduras. A entrada de umidade vai exatamente alterar esse pH, vai fazê-lo diminuir, vai, enfim, diminuir essa alcalinidade e expor as armaduras à possibilidade de oxidação. E, portanto, a oxidação, enfim, além de uma série de fenómenos de sulfatação dentro do próprio betão, que acaba por criar espaços, acaba por criar fenómenos de empolamento que vai, digamos, ciclicamente criando a possibilidade de entrada de mais água e de, portanto, digamos, fenómenos de fendilhação do betão, de degradação do betão, que leva a que seja fundamental digamos, a impermeabilização. A dada altura, havia uma ideia que também hoje é claro que não é correta, de que o betão bituminoso utilizado como camada de desgaste poderia ser ele próprio impermeabilização. Ora, o betão bituminoso tem, digamos, um comportamento em termos de dilatação às temperaturas diferente do próprio betão que constitui, betão armado que constitui o tabuleiro da ponte, e cria-se naturalmente espaço para haver passagem de água e não, digamos, o betão bituminoso não é efetivamente impermeável. Só se garante a impermeabilização do tabuleiro com a aplicação efetiva de uma impermeabilização. Digamos, a vantagem dessa impermeabilização é naturalmente que vai aumentar a durabilidade do betão e das armaduras. Vai controlar superficialmente as águas de escorrência também no tabuleiro, o que vai permitir, e hoje em dia é muito importante em termos de defesa do próprio ambiente, vai permitir o encaminhamento dessas águas do tabuleiro, que muitas vezes sempre estão contaminadas com tudo aquilo que passa em cima dessa ponte, nomeadamente hidrocarbonetos, por exemplo, e portanto há a possibilidade, com essa impermeabilização, de encaminharmos essas águas e não haver, digamos, uma contaminação dos solos, dos rios, ali na proximidade dessa obra de arte, dessa ponte ou desse viaduto. Naturalmente que, ao aumentarmos a durabilidade da estrutura, estamos a diminuir o tempo em que será necessário manutenção dessa estrutura e, portanto, estamos a diminuir os custos de intervenção também nessa estrutura e os custos de reparação. Digamos que isto é importante numa obra de arte nova, ou seja, quando há um projeto de uma ponte ou de um viaduto, mas também intervenções que são regulares em pontes e viadutos, nomeadamente o restabelecimento da própria camada de desgaste. Quando é necessário substituirmos a camada de desgaste em que há, digamos, uma fresagem profunda, é uma excelente oportunidade de passar a colocar aí a impermeabilização que eventualmente não estava na origem nessa ponte, sendo normalmente uma ponte muito antiga. Nós já impermeabilizamos pontes há muitos anos, mas temos pontes em serviço há muito mais do que os 24 ou 25 anos em que impermeabilizamos pontes. Portanto, é também, a essa altura, a reabilitação do piso
um excelente momento para passar a conferir-lhe, digamos, uma maior proteção às unidades. Dito isto, passo a palavra ao João para nos explicar um bocadinho o sistema de impermeabilização e já continuaremos, digamos, a falar sobre o restante. Obrigado, Jorge. No seguimento das apresentações anteriores, eu vou falar um bocado mais sobre cada um dos constituintes, como se compõem e quais as camadas em que devem ser inseridos. Portanto, como o Jorge falou, é importante fazer a impermeabilização de pontes e viadutos por uma questão de manutenção estrutural também, porque para invalidar ou para validar-se problemas de segurança. Portanto, sobre o suporte, neste caso vai ser um tabuleiro de betão, vamos ter que ter sempre uma camada de regularização. Conforme foi explicado em todas as sessões anteriores, a aplicação da tela deve ser sempre feita sobre uma camada regular, em que não vamos ter elementos salientes que possam furar a tela, nem grandes aberturas que possam também fazer ali um tipo de pressão quando se coloca a camada de revestimento final. Sobre a camada de regularização, vamos utilizar um primário de aderência. Aqui estamos sempre a falar de um Impercotef porque é simplesmente um primário de aderência que vai servir para fazer a limpeza do suporte, limpar gorduras, limpar pós e conferir já alguma capacidade de colagem com a impregnação do betume na superfície e nos pós do suporte. De seguida vem a membrana de impermeabilização, que é a membrana que vai impedir que a água possa danificar o suporte e os tabuleiros das pontes. Neste caso, estamos a falar de uma tela que vai se fundir com a camada de desgaste e de proteção em betão bituminoso. Quando falamos em betão bituminoso, falamos numa camada de revestimento final que é aplicada a alta temperatura. Portanto, a membrana bituminosa, neste caso, tem que ser um pouco diferente das mais correntes, porque vai estar em contacto com um elemento quente. Neste slide vamos ver as camadas e vamos ver como é que é feita essa aderência, essa colagem, essa solidificação, que é um pouco diferente em relação aos outros tipos de revestimentos que temos, por exemplo, em coberturas comuns. Estamos a falar de uma membrana bituminosa com 5 kg por metro quadrado, tem uma dupla armadura, é acabada na face inferior com o filme de polietileno, aquele plástico que normalmente é fusível com a chama de maçarico, mas a chama de maçarico normalmente é aplicada diretamente na tela, portanto é muito mais facilmente fusível do que estarmos a aplicar o betão bituminoso. Na camada superior, ela é acabada com um areado fino. O porquê deste areado fino e não no filme de polietileno? O filme de polietileno poderíamos não conseguir garantir a sua total queima com a temperatura do betão bituminoso. Enquanto se tivermos uma chama de maçarico aplicada diretamente, temos a certeza que esse filme vai queimar e vai desaparecer. No betão bituminoso, apesar da temperatura ser alta, podemos não garantir que ele seja queimado. E aí teríamos uma situação em que o betão bituminoso, numas zonas, poderia estar totalmente aderido à tela, noutras zonas poderia não estar fundido com a tela. Portanto, e depois esse areado fino também serve para quando estamos a enrolar a tela, quando está armazenada, não corrermos o risco do betume as camadas colarem umas às outras. Portanto, acabamento inferior, filme de polietileno, primeira camada de betume APP, que será a mistura de betume com o polímero, uma primeira armadura com feltro de poliéster. Este feltro de poliéster vai conferir as características de resistência mecânica de toda a tela, de todo o conjunto. Sobre o feltro de poliéster vem uma segunda camada de betume mais polímero, betume APP mais polímero. Sobre esta segunda camada de mistura bituminosa vem uma fibra de vidro. E sobre esta fibra de vidro vem uma outra última camada de mistura bituminosa.
com o acabamento areado fino. O porquê da dupla armadura? O filtro poliéster dá-lhe as características mecânicas, vai conferir a resistência mecânica, a resistência às trações. A segunda camada de armadura, a fibra de vidro, está lá para garantir que o betume bituminoso, quando é aplicado a quente, vai ficar totalmente fundido com a última camada de mistura bituminosa. Mas ao ficar solidificado com essa última camada de mistura bituminosa, não irá danificar, nem irá pôr em causa a camada intermédia de betume APP. Portanto, a fibra de vidro está lá um bocado como camada para garantir que é uma camada onde vai parar a solidificação do betão bituminoso com a mistura bituminosa. Desta forma, garantimos que o revestimento final em betão bituminoso está totalmente solidificado ao sistema de impermeabilização. Também de referir que este sistema de impermeabilização monocapa terá que ser sempre totalmente aderido à base e com uma junta de pelo menos 10 centímetros. Mas esses pormenores depois construtivos falaremos mais à frente. Passo outra vez a palavra ao Jorge para ele falar aqui um bocadinho da preparação de toda a superfície. Muito obrigado, João. Ora bem, portanto, vamos considerar então que temos já a impermeabilização definida. Vamos ver como é que nós, enfim, temos a garantia que temos um suporte bem preparado. Começámos aqui por explicar um pouco o sistema, vamos começar a aplicar esse sistema e falar aqui um bocadinho da tecnologia de aplicação desse sistema. Em primeiro lugar, se estivermos a falar de uma obra nova, o João já explicou um pouco, enfim, a superfície ou já está suficientemente regularizada ou há uma pequena regularização para fazermos a aplicação da tela numa superfície que não deve ter, digamos, reentrâncias nem superiores a 3 mm, nem saliências superiores a 2 mm, para não pôr em causa a própria espessura da membrana. Mas, como disse ao início, podemos estar a falar de obra nova, como podemos estar a falar de reabilitação. E aqui a imagem refere exatamente um exemplo que é, enfim, se há uma situação de fresagem profunda para fazer uma substituição total de camada de desgaste, podemos ter aqui a oportunidade de incluir uma impermeabilização. Naturalmente que ao fazermos a fresagem, podemos no final ter uma superfície que não é suficientemente regularizada para a aplicação da membrana bituminosa. Quando isso acontece, podemos tirar partido, por exemplo, de um microbetão bituminoso aplicado sobre essa camada de fresagem para regularizar e termos assim um suporte regularizado para poder aplicar a impermeabilização. Quando aplicamos essa regularização em microbetão bituminoso, podemos dispensar até a camada, o primário de impermeabilização e aplicar diretamente a membrana de impermeabilização. Mas isso é necessário que tenhamos a garantia de que aplicamos esse betão bituminoso de regularização e que entre esse trabalho e a aplicação da membrana não houve outros trabalhos que, digamos, poluíram de poeiras, de sujidade, essa regularização. Porque se aconteceu que se, digamos, levou a essa situação, nós teríamos que fazer limpeza. Naturalmente que sobre o betão bituminoso regularizado, sobre o suporte já regularizado, aplicamos então, como já foi comentado, com chama de maçarico, a membrana bituminosa de 5 kg com dupla armadura, totalmente aderida ao suporte. Se esse suporte não estava limpo, naturalmente, como referi, será necessário fazer uma limpeza, seja por sopragens, seja por jato de água, para que a superfície esteja efetivamente limpa para podermos aplicar a membrana. E só depois dessa superfície limpa, passar então um primário que pode ser aplicado a rolo, como é aplicado normalmente em coberturas, mas dada a dimensão de muitos tabuleiros de pontos, poderemos tirar partido da aplicação em airless, de postulagem, para ser, digamos, mais fácil essa aplicação. Depois da aplicação do primário, viria então a parte da aplicação da membrana propriamente dita, e João, dou-te a palavra nesse teor. Obrigado, Jorge. Referindo de novo as camadas do sistema de impermeabilização.
Sobre o suporte, vamos aplicar a emulsão bituminosa apenas com a função de primário de aderência. Pode ser aplicado com rolo ou pistola. Estamos a falar do Impercoat F. O Impercoat F, de quem já assistiu às sessões anteriores, já conhece que este primário muitas vezes é tido como uma impermeabilização em si, mas sozinho não irá fazer impermeabilização de um terraço, de uma ponte, do que quer que seja. Ele é aplicado sobre o suporte apenas para aderir uma tela. Uma ou duas telas, depois dependendo do sistema que se prescreva, mas serve apenas como primário para a colagem da tela. A tela, peço desculpa, andou um bocado mais rápido os slides. A tela em si é uma tela que vem armazenada como todas as outras, vem em rolo, é desenrolada em obra. Antes de ser aplicada, é desenrolada e montado o puzzle para se perceber como é que vai ser feita a sua colagem. Por fim, faz-se a colagem. Neste caso, como são zonas que normalmente são mais extensas, podem-se fazer através de acessórios que vemos na imagem, que têm várias pontas. As várias chamas ajudam a que a tela chega ao seu ponto de amolecimento para poder fazer a colagem ao suporte. Ela é feita por queima, é feita depois por aderência à temperatura ambiente. Ao solidificar, vai fundir com o suporte. Como disse anteriormente, neste caso monocapa, não devemos ter sobreposições nem no topo nem as longitudinais inferiores a 10 cm. No mínimo, aplicar uma sobreposição de 10 cm, porque, sendo um sistema monocapa, poderemos correr o risco, numa questão de movimentação do suporte, a junta não ser o suficiente e abrir por si. Temos aqui um exemplo, uma fotografia de um exemplo já de alguns metros de tela aplicada. Ela é aplicada na longitudinal, com as tais sobreposições de 10 cm longitudinais e transversais. Em relação a pontos singulares, neste tipo de obras também temos que ter muita atenção às zonas de escoamento, de drenagem de águas superficiais, e estas drenagens podem ser feitas com os acessórios que também são utilizados nas coberturas. São os bocais próprios que ficam fundidos entre a base e entre a tela de impermeabilização. Eles podem ser aplicados em em descargas verticais, tal como em descargas horizontais. A tela em si por norma, também deve ser levada até à vertical, subir na zona dos lancis. Nessa transição da horizontal para a vertical, deverá ter sempre uma banda de reforço. Esta banda de reforço será aplicada com uma polibanda 33 e, segundo os documentos de aplicação, deve ficar entre a camada normal do poliéster R50V, que é o indicado para ser aplicado com revestimento de betão bituminoso, e uma outra segunda camada da mesma tela, do mesmo poliéster R50V. Isto é o recomendado pelo LNEC. Portanto, no final de contas, acabamos por ter nas dobras 3 telas. Poliéster R50V, polibanda 33, poliéster R50V. Em zonas de juntas de dilatação, por norma, a junta de dilatação numa ponte de viaduto são juntas abertas com recolha de água por baixo. Não será sempre uma junta mais complexa, e nós conseguimos ver por utilização das autoestradas que as juntas são feitas em perfis metálicos. Essas juntas são abertas, essas juntas deixam passar água, mas também existe depois uma recolha de águas por baixo dessas juntas. Quando estamos a falar de uma junta mais simples, quando não é feita dessa forma, a junta pode ser feita através da membrana bituminosa. E aí podemos fazer com o sistema normal de junta de dilatação, em que fazemos a primeira tela, um poliéster R50V, aplicamos uma polibanda 33 ou uma polibanda 50, com folga na zona da junta,
aplicamos a segunda tela, de novo, pode ser aqui um poliéster R50V, colocamos um cordão de mastic bituminoso e selamos a junta também com uma polibanda, de novo com uma polibanda 33, ou até com um novo poliéster R50V. Aqui depois vai depender também do tipo de revestimento que vem por cima, mas sendo uma zona transitável, uma zona de tráfego rodoviário, ou até mesmo uma zona de tráfego ferroviário, mas aqui teremos sempre os carris por cima, nunca haverá um contacto direto, convém que esta junta esteja sempre selada por cima com o revestimento final. Depois, temos aqui mais, vamos falar outra vez da tecnologia de aplicação, passo outra vez a palavra ao Jorge. Obrigado, João. Ora bem, se tivermos então, estamos no ponto em que já temos a membrana de impermeabilização aplicada, totalmente aderida ao suporte, e é muito comum entre essa aplicação e depois as camadas que vêm posteriores, poder haver situações de necessidade de trabalhos sobre o tabuleiro. Convém evitá-los. O ideal era que, uma vez aplicada a membrana, fosse de imediato passada a aplicar a camada de proteção ou camada de proteção e desgaste numa só. Já falaremos a seguir disso. Caso haja trabalhos superiores, é sempre necessário garantir dois aspectos. Primeiro, que a membrana esteja sempre limpa, porque a existência de resíduos sobre a membrana, nomeadamente pequenos inertes, pequenas pedrinhas, são elementos de enorme perigosidade, porque se tem um veículo que naturalmente tem que ser sempre um veículo com rodados pneumáticos, para não ferir a membrana, mas ainda assim, se lá tiver uma pedra entre o pneumático e a membrana, estamos a criar uma situação potencial de danificar a membrana. Portanto, qualquer veículo sobre as membranas tem que ter primeiro rodados pneumáticos, em segundo não fazer acelerações nem travagens em cima da membrana enquanto não tem lá nenhum outro elemento de proteção em cima, e por outro lado também não fazer curvas muito pronunciadas, não virar, digamos, as rodas sem estar o veículo a andar, exatamente para não estarmos a criar tensões elevadas nas membranas bituminosas. Passamos depois então àquilo que seria as camadas que vêm sobre, digamos, a nossa impermeabilização. Ora bem, é sempre necessário termos uma camada de proteção. Camada de proteção que é obrigatória, estejamos a falar de uma ponte ferroviária, estejamos a falar de uma ponte rodoviária, ou seja, numa ponte ferroviária o que é que nós temos? Temos naturalmente por cima um balastro, mas antes do balastro nós temos que ter uma camada de proteção mínima de 3 cm e sempre em betão bituminoso. Portanto, o princípio é o mesmo, betão bituminoso aplicado a quente sobre a impermeabilização, que vai ter, digamos, uma soldadura completa, uma consolidação completa com a impermeabilização e vai fazer a proteção dessa impermeabilização e depois então é que aplicamos o balastro e a linha férrea. No caso dos tabuleiros rodoviários, naturalmente que também podemos ter uma primeira, e é muito comum, uma primeira camada que também, digamos, cumpre a espessura mínima de 3 cm, pode ter mais, naturalmente, mas no mínimo 3 cm de espessura de camada de desgaste, sobre a qual depois primeiro camada de proteção, sobre a qual poderá vir depois uma outra camada, também mais 3 ou 4 cm de camada de desgaste, também em betão bituminoso. Hoje em dia, por vezes, também é comum nas pontes rodoviárias, em vez de camada de proteção e camada de desgaste, fazer-se as duas numa só, que naturalmente tem uma espessura maior correspondente às duas camadas. Há um elemento fundamental que também, digamos, contribui para não corrermos riscos de ferir a própria impermeabilização. Tem a ver com a dimensão dos inertes dessa camada de betão bituminoso, é de que o inerte não deverá ter nunca mais de 1/3 daquela que será a espessura da própria camada que estamos a aplicar. Se estamos a aplicar 3 cm, quer dizer que o inerte não deveria ter mais do que 1 cm de diâmetro. A aplicação do betão bituminoso, ele é feito, como já foi referido antes, a quente. No momento da aplicação propriamente dita, é normal que esse betão bituminoso esteja a ser aplicado sobre a membrana a 135, 130, pode chegar até aos 150 graus centígrados.
mas é a aplicação que rapidamente diminui, digamos, essa temperatura. A compactação propriamente dita será depois feita naturalmente a uma temperatura mais baixa, porque, enfim, a temperaturas mais altas será difícil colocarmos uma compactadora sobre a camada de desgaste. Já agora um aspecto importante que eu não referi há pouco, o equipamento, quer os veículos que trazem o botão luminoso para as pavimentadoras, quer a própria pavimentadora em si, que vimos aqui um exemplo no slide anterior, eu volto ao slide anterior, todos estes veículos têm naturalmente que ter rodados pneumáticos. Estamos a falar de veículos que, enquanto estão a aplicar a camada de proteção e desgaste, estão ainda a passar sobre a própria membrana diretamente. Depois de aplicado, aqui é um exemplo, digamos, de uma solução diferente em aplicação de camada superior, digamos, de inerte maior num caso de ferroviária. Mas voltando à questão das temperaturas, depois a aplicação, a própria compactação em si da camada de desgaste será feito sempre, obrigatoriamente, por uma compactadora de rodado liso. Poderá ser metálico ou pneumático, mas tem naturalmente que ser liso. E, no momento, também se poderá dizer, não deverá ter vibração, porque estamos a falar de uma ponte, portanto, uma ponte não fazemos, como é óbvio, vibração pela própria, digamos, proteção da estrutura da própria ponte. No final, naturalmente, que teremos o aspecto da ponte acabada, como todos conhecemos, protegida naturalmente e com a sua estrutura protegida pela impermeabilização e com a capacidade, como dissemos no início, de drenar as águas que caem sobre essa ponte para, digamos, um escoamento devidamente encaminhado. A tecnologia que estamos a falar aqui é uma tecnologia que naturalmente está baseada num conhecimento alargado europeu, nomeadamente nas diretivas da UETC, da União Europeia pour l'Agrément Technique de la Construção, ou seja, o organismo, digamos, europeu mais antigo de técnico europeu, sobre sistemas homologados europeus já há bastante tempo, ainda anteriormente àquilo que hoje é comum termos que é a marcação CE para estes sistemas, portanto, muito anterior ainda ao evento da marcação CE. No caso nacional, estamos a falar, como disse há pouco, a membrana Polyester R50V data de 1995-96. Nós temos pontes com este sistema, pelo menos desde 1996. 500 mil será um número redondo de metros quadrados, provavelmente se calhar será mais, porque nós não conseguimos naturalmente acompanhar ou inventariá-los todos. Muitos deles são monitorizados pelo NEC porque este sistema é um sistema que tem documento de homologação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil desde 2004. Documento de homologação que acompanha, digamos, aplicações, pontes. Nós fazemos vistorias a várias pontes sempre que há renovação deste documento que sou chamado documento de homologação, quando não havia a marcação CE. Hoje em dia, desde 2011, que há a marcação CE específica para este tipo de aplicação, e o documento de homologação passou a chamar-se documento de aplicação, mas continua a haver o mesmo acompanhamento do UNEC a muitas pontes, e vou-vos mostrar a seguir algumas, exatamente onde existe, digamos, essa confirmação do bom funcionamento ao longo dos anos deste mesmo sistema. O documento é renovado a cada 3 anos, muda de número, digamos, a cada 3 anos, porque é como se fizéssemos um novo, porque as pontes são novamente vistoriadas e é confirmado esse documento de aplicação. O atual, o que está em vigor, é o DA 105, que podem encontrar no site do próprio UNEC, além de estar naturalmente também no site da Imperal. Como disse há pouco, desde a saída da norma europeia 14695 em 2010, que define exatamente as características das membranas bituminosas para a impermeabilização efetiva de tabuleiros de pontes e viadutos, tanto ferroviários como rodoviários, passou a tornar obrigatório que este tipo de membranas, ou melhor, as membranas para este tipo de aplicação, tivessem que ser marcadas com marcação CE de acordo com esta norma. É o caso, naturalmente, do sistema que estamos a falar e da membrana Polyester R50V.
Há alguns exemplos, quando falamos aqui que estamos a falar sobre, digamos, experiência de obra feita, aqui apenas há alguns exemplos de pontos que todos nós conhecemos e que algumas, como aqui a ponte do Infante, por exemplo, que foi feita de novo com o sistema de impermeabilização aplicado de raiz, ou situações onde, como a Ponte da Rábida, por exemplo, que foi quando foi reabilitada a Ponte da Rábida, quando foi alargada até o número de vias de 2 para 3, não sei se recordam, havia duas faixas para veículos e uma faixa para motociclos. Quando passou a 3 mais 3, foi feita uma reabilitação e foi feita uma impermeabilização da ponte a partir dessa altura. Isto no caso de pontes rodoviárias. Posso também dar alguns exemplos de, pelo menos 2, de pontes ferroviárias, também de casos novos. No caso da ponte 25 de Abril, estamos a falar do tabuleiro inferior, do tabuleiro ferroviário nas duas pontas, ou seja, provavelmente aqui estamos a chamar-lhe ponte, mas trata-se da parte em viaduto, quer de um lado, quer do outro, uma vez que a ponte no seu centro é vazada, mas os dois viadutos nas duas extremidades, na parte ferroviária, tem tabuleiro que está impermeabilizado com esse sistema. Obras, mesmo sem ser em Portugal, há várias pontes em Espanha, nomeadamente tabuleiro ferroviário do AVE na zona de Valladolid, está impermeabilizado com o sistema da Imperal. Casos de outros viadutos ferroviários aqui em Portugal, os vários viadutos do dito eixo norte-sul, neste caso no sentido ferroviário, ou seja, os vários viadutos que vão desde a ponte 25 de Abril até à estação de comboio de Corroios. Estamos aqui a falar do viaduto do Fogoteiro, do viaduto do Pragal, da própria viaduto que faz a aproximação da estação de Corroios. São viadutos que estão impermeabilizados, quando foram feitos de raiz, foram impermeabilizados logo com este sistema de impermeabilização. Outras situações aqui um caso novo e outro reabilitação, o viaduto Duarte Pacheco, não sei se ainda se recordam da imagem de vermos este viaduto em obras aqui há uns anos atrás, quando ele foi reabilitado pelo engenheiro Appleton, foi definido exatamente este sistema de impermeabilização, antes da nova pavimentação que este viaduto levou. Um viaduto novo ali na zona da Expo, sobre a Avenida Marchal Gomes da Costa, que é também um viaduto rodoviário impermeabilizado com este sistema. Isto para vos dar alguns exemplos, muitos outros exemplos, naturalmente, nós nos podemos recordar de pontes por onde passamos diariamente e que estão impermeabilizadas, sendo que, como disse, ainda há muitas pontes antigas que, à medida que vão sendo reabilitadas, vão sendo também aproveitado o momento para fazer esta mesma reabilitação. Mas falamos até aqui de pontes. E, João, e se estivermos a falar de outras situações, nomeadamente de cobertura? Se estivermos a falar, por exemplo, de coberturas de parqueamentos, coberturas acessíveis à circulação e permanência de veículos, já poderíamos ter que alterar aqui um bocado o sistema. Isto porque nas pontes, quer dizer, no fundo, convém também proteger a estrutura. Mas imaginemos que há ali alguma falha, alguma situação em que há uma passagem mínima de água, não vamos pôr em causa o conforto de ninguém no interior. Nesse caso, estando a falar de coberturas de estacionamentos ou até coberturas de edifícios com utilização de pessoas, poderemos estar a comprometer a qualidade da vivência interior. Nesse caso, estamos a falar propriamente de edifícios, vamos recorrer a um sistema bicapa. Os sistemas bicapa, como já vimos nas sessões anteriores, acabam por ser os sistemas que se devem prescrever, que se devem adotar em termos de coberturas. O que é que vai comandar aqui a escolha do sistema? Vai ser sempre o tipo de revestimento final. Se mantivermos o revestimento final que temos vindo a falar nesta sessão, que é o betão bituminoso, vamos aplicar como última camada um poliéster R50V, que é a tal membrana que permite que seja aplicado o betão bituminoso diretamente sobre a membrana e que vai ficar totalmente solidificado com a membrana. Como primeira membrana, vamos utilizar um poliéster 40T, uma membrana de 4 kg por metro quadrado e armadura em poliéster. A emulsão bituminosa de primário
vai ser sempre um Impercotef. Vai servir sempre só para fazer limpeza do suporte e garantir já alguma capacidade de colagem com o betume já presente no suporte. Se não tivermos uma situação de revestimento final solidificado com o sistema de impermeabilização, podemos aplicar, então, um betão armado como revestimento final. Poderá ter isolamento térmico ou não, mas neste caso já não necessitamos da membrana Polyester R50V. Já vamos passar a ter um sistema de uma membrana Polyester 40 mais a Polyester 40T. Qual é a diferença entre as duas? O Polyester 40T tem a armadura de poliéster reforçado. Nestas soluções, temos que ter sempre a membrana totalmente aderida ao suporte e com uma manta geotextile, neste caso o Impercep 200, como camada separadora e de proteção em relação ao revestimento final em betão armado. Em termos de isolamento térmico, o que é que vamos utilizar? Um iFoam Parking, porque o iFoam Parking tem maior capacidade de resistência à compressão. Como já referi, em termos de boas práticas, nestes sistemas de coberturas acessíveis à circulação de veículos, temos que ter, seja um sistema monocapa, seja um sistema bicapa, deve estar sempre total, não é o deve estar, tem de estar sempre totalmente aderido ao suporte. Não poderemos estar aqui a falar num sistema flutuante, porque, como é compreensível, vamos ter movimentação de veículos, vamos ter arranques, vamos ter travagens, tudo isto vai transmitir trações aos elementos de revestimento final, por sua vez vão transmitir aos elementos inferiores, consequentemente ao sistema de impermeabilização. Os sistemas bicapa totalmente aderidos entre eles. A primeira camada totalmente aderida ao suporte, a segunda camada totalmente aderida à primeira. Aqui já poderemos falar em juntas de sobreposição entre os tais 8 e 12 centímetros. Quando é um sistema monocapa, os 10 que eu referi anteriormente. Estamos a falar de um sistema bicapa em que temos ambas as armaduras em poliéster reforçado. Portanto, temos um sistema que vai resistir muito mais eficazmente aos esforços de tração transmitidos. A aplicação das membranas bituminosas, como já referimos, é feita através da soldadura por chama de maçarico. A primeira membrana é aderida totalmente ao suporte com recurso à chama de maçarico. A chama de maçarico vai fazer com que a membrana atinja o seu ponto de amolecimento, vai fazer com que ela não deixe de estar no estado completamente sólido, vai aderir nesse estado ao suporte e quando estiver na temperatura ambiente vai ficar colada, estando já no seu estado sólido. As juntas de sobreposição, como falei anteriormente, em sistema bicapa, eu referi entre os 8 a 12, por norma utiliza-se entre os 8 a 10, sendo que 12 seria uma questão de majoração do sistema, em termos de segurança. Sistema monocapa, mínimo 10 cm. Em termos de pontos singulares, temos os elementos, a transição dos elementos horizontais para os elementos verticais, sempre com a banda de reforço entre duas camadas, com a polibanda 33. O caso limite poderá ser uma polibanda de 50, que é exatamente a mesma constituição em termos de membrana. Polibanda 33 tem 33 cm de largura, polibanda 50 tem 50 cm de largura. Os pontos de escoamento serão feitos sempre com os bocais apropriados, os bocais de ultraligome, que são os bocais que entram sob pressão nos tubos de escoamento, verticais ou horizontais, e cuja aba fica totalmente selada, fica completamente colada à primeira membrana e à segunda membrana, tornando esta saída totalmente estanque. Desta forma, damos por terminada a nossa sessão sobre sistemas de impermeabilização de coberturas acessíveis a veículos e esses sistemas de impermeabilização para pontes e viadutos. Espero que tenham gostado, que tenha sido do vosso interesse. Agora penso que poderemos passar à altura de
de perguntas e respostas. Não sei se existe alguma dúvida em concreto. Penso que no chat, não sei se houve ou não, Joana. Obrigado, Joana. Obrigada, João, e engenheiros como aos dois oradores pela excelente apresentação. Eu estava agora aqui a ver o que é que eventualmente teríamos para responder. Nós para já não temos ainda nenhuma dúvida. De qualquer das formas, também vamos deixar as pessoas também digerir um bocadinho a informação, entretanto nós vamos enviar a apresentação. E alguma dúvida que for surgindo também, pronto, nós estamos à disposição, os nossos contactos estão no site e podem ir perguntando sempre que vos for útil. Talvez se tínhamos eventualmente alguma coisa agora a entrar, para já não temos, não sei se engenheiro, se queria dizer alguma coisa. Eu aproveito também a oportunidade, Joana, muito obrigado, só para também referir que em relação à conferência da próxima semana, já tive ali informação de que já está ativo no site da Imperalo a imagem e naturalmente o link para a página de registro. Ou seja, isto quer dizer que quando terminarmos esta sessão, quem se quiser inscrever para a sessão da próxima semana já o pode fazer na página da Imperalo, sendo que de qualquer forma enviaremos e-mail de convite durante o dia de amanhã. Não sei se, entretanto, se não tivermos dúvidas, daremos por encerrado, então, a nossa sessão de hoje. Qualquer situação de quem chegou, e que tivemos aqui algumas pessoas que chegaram um pouco mais tarde, eu também aproveito para lhes dizer que nós também, até segunda-feira no máximo, iremos enviar-vos a todos, e portanto também àqueles que não tiveram a oportunidade de ver desde o início, enviaremos um link para poderem rever toda a conferência desde o seu início, em qualquer momento, daqui até ao final do mês de julho. Sendo que depois, mais tarde, também vos informaremos quando estiver online, quer no site da Imperalo, quer também na página, no canal de YouTube da Imperalo. Não havendo, por agora, digamos, mais dúvidas, damos então por aqui encerrado. Eu agradeço mais uma vez ao João e à Joana a vossa participação. Agradeço a todos também a terem estado a escutar-nos e espero que tenha sido do vosso agrado e que tenha sido útil. E qualquer dúvida em qualquer momento, site da Imperalo, os nossos contactos estão lá, estaremos sempre ao dispor para vos apoiar naquilo que for necessário em termos de projeto e em termos depois de recomendações para a aplicação. Eu despeço-me daqui, dou a palavra só para se despedir a Joana e ao João. Boa tarde a todos. João. Obrigado a todos pela presença. Um bom resto de dia. Espero que nos vejamos para a semana. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez a vossa presença, espero que vos tenha sido útil e contamos convosco na próxima semana. Obrigada.